Muito prazer pelos contatos, luz, esclarecimento neste assunto tão importante que nós vamos tratar agora. Para você que está nos vendo ao vivo, para você que a seu tempo nos verá. É uma satisfação os Florais de Minas compartilharem conhecimentos, experiências, observações com relação à natureza, ao reino vegetal, observações que são correlacionadas com o comportamento humano e que são todas elas importantes também para a nossa autotransformação, para uma vida mais plena e saudável. Terapia floral é estilo de vida. E com relação ao assunto de hoje, enfrentando tentações e provações, preservando a conexão interna. Conexão interna no sentido da ligação com o superior, com o divino, com o sagrado. Para este exercício, esta ação de passarmos pelos desafios existenciais, as tentações, as provações e ainda assim, e principalmente assim, troco ainda assim por principalmente assim, mantermos a conexão interna, a luz interior, nós precisaremos estar neste exercício da ligação divina constantemente. Também, se assim estivermos, enfrentaremos todas essas tentações e essas provações com mais suavidade. E o que talvez pareceria tentações para alguns, para aquele que busca a iluminação interna, não será tanto. Embora estes momentos possam trazer grandes revelações até mesmo daqueles aspectos sombra, aquelas questões comportamentais que nós negligenciamos. Mas, por uma legítima necessidade, elas vão manifestar no momento certo para serem trabalhadas. E quando manifestarem, o exercício é reconhecê-las, mas não se identificar com elas. Reconhecer no sentido de não negligenciá-las, fazer o trabalho necessário, mas a identificação não deve ser com elas. A identificação deve ser única e exclusivamente com o que somos. E o que somos? Luz, manifestação da luz. Incorporando, encarando, conectando com o superior, com a divindade que existe dentro de nós. Bom, assim nós estaremos agindo naturalmente no cotidiano com uma psicoterapia associada à espiritualidade. E diga-se de passagem, as psicoterapias gerais têm sua eficiência, mas terão ainda mais se o agente que as aplica, o terapeuta que as aplica, tiver uma crença mais abrangente, mais superior, respeitando naturalmente a crença daquele que aparece para procura de auxílio. Muito prazer pelos contatos e eu estou aqui com um buquê de flores, escolhido no Sítio Florais de Minas, local onde nós temos o prazer de recebê-los e teremos nesse final de abril, no curso que vai do dia 28 a 30, Conheça-te e Cura-te, um curso ministrado por Breno Marques e por mim, onde então nós passearemos pelos jardins, pelas nossas flores, resgatando essa luminosidade tão importante para vivenciarmos as experiências cotidianas. E aqui eu estou diante de zinnia, de funcho, que é o Fenículo officinalis, que é a essência floral fenículo. E tudo isso aqui, para quem ainda não tem familiaridade com a terapia floral, tudo isso aqui se transforma em essência floral. Eis aqui, por exemplo, uma delas, o buquê de 9 flores, muito especial para trabalhar no tema que estamos enfocando.
as tentações e as provações sendo vivenciadas com tranquilidade. O buquê de 9 flores é uma fórmula floral dos Florais de Minas, emergencial, composta por 9 flores, cada uma dessas flores, cada uma trabalhará em questões diversas para o equilíbrio nos momentos de emergências, seja emergências emocionais ou físicas. O buquê de 9 flores é sempre recomendado e sempre trazemos ele em nossas bolsas, em nossa mesa, porque ele se faz útil em todas as emergências, como por exemplo, naquelas situações em que uma notícia inesperada vem, uma notícia traumática, ou uma dor orgânica, ou mesmo para te preparar para uma cirurgia. Nos momentos de grandes transições, também útil nos momentos de traumas, velórios. E por aí já se entende. Abarcará todas as questões que envolvem emergência. Buquê de 9 flores. Bom, solução estoque que você pode utilizar diretamente 2 gotinhas em um copo de água. Vá tomando delicadamente no decorrer do seu dia. E a serenidade, o bem-estar, a tranquilidade vem à tona. Já imaginou o que é ingerir, então, um buquê com 9 flores que trabalham nas emergências? Sinceramente, é um prazer este ofício. Como se diz Confúcio, um sacro ofício. E aí me lembro daquela frase dele: escolhe um trabalho que lhe agrade, um ofício que lhe agrade, e você nunca terá que trabalhar, nem um dia sequer na sua existência. E assim é que vai se dando o nosso cotidiano. Vai se dando o nosso cotidiano em comunicação, em contato com as plantas. Bom, se o buquê de 9 flores serve para pânico, síndrome do pânico, sim, muito útil. E neste caso também, para tratamento, nós sempre recomendamos o Securitate. Securitate, que é uma fórmula floral já pronta para uso, assim também como o buquê de 9 flores. Você pode utilizar diretamente 2 gotinhas em um copo de água no decorrer do dia. Mas o Securitate é uma fórmula composta por várias essências florais que vão trabalhar nas várias categorias de medos e fobias e trabalha com muita eficácia na síndrome do pânico, no terror noturno, nos medos exagerados, nas inseguranças. Aciona de dentro de você a segurança e a coragem, porque a ação dos Florais de Minas é esta: acionar as virtudes que estão latentes dentro de você. E é natural que muitas virtudes fiquem latentes em nossas vidas, em circunstâncias ou até durante uma vida. A terapia floral, sabiamente preparada com flores, água e os elementos de extração, sol, lua, fogo, vão favorecer neste produto esta ação muito formidável. Os Florais de Minas são bebidas especiais, uma espécie de suplemento alimentar, mas que alimenta a nossa alma. É uma bebida para ser ingerida em gotas, que confere equilíbrio, ordenação dos nossos pensamentos, das nossas emoções e, consequentemente, também traz vigor para o corpo físico. E tantas questões são tratadas a nível orgânico com a terapia floral. Muito bom, muito prazer pelo contato com todos vocês. Já tem gente ali dizendo que faz uso do Securitate. Eu também já usei. Aliás, já experimentei todos, sentindo as virtudes de cada um. E uma virtude muito especial do Securitate também, pessoal, é trabalhar
favorecendo a transmutação daquela energia que você deixa procrastinando. Então, age na procrastinação. Quando você faz uso do Securitate, é como se a coragem, a segurança viesse à tona, mas essa coragem, essa segurança, vamos lembrar, elas estão dentro de você. A terapia floral, os florais de Minas, é muito potente neste sentido, por acionar as virtudes que estão dentro de você. Então, aí, utilizando o Securitate, este é um efeito muito relatado, documentado em nossos relatos aqui de casos e depoimentos, de que a pessoa, simbolicamente, ela abre as gavetas e arruma as questões que estão pendentes. Sabe aquele ferro de passar roupas que está estragado há muito tempo? Sabe aquele e-mail que você tem que responder, que está lá na sua caixa de entrada há muito tempo e que você não tem a coragem, o dinamismo para resolver? Pois é, porque às vezes exige uma resposta mais elaborada. Consertar esse ferro elétrico exige atravessar parte da cidade. Um exercício pequeno que exige coragem, mas que você não está querendo enfrentar. Pois quando você faz uso do Securitate, você cria coragem e ação. Maravilha! Então, assim, os florais de Minas, eles acionam os carismas, as virtudes que estão adormecidos dentro de você. Tudo isto devido ao modo especial que são preparados, com essências de flores. Essências de flores são os florais para serem ingeridas em gotas, delicadamente, e a eficácia da terapia floral depende tão somente de respeitar a posologia e age de acordo com aquele axioma clássico: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é questão de crença, age independentemente da sua crença, de você crer na eficácia deles. Prova disso está: age na veterinária, age em recém-nascidos, age em pessoas que estão em estado de coma, em pessoas que não têm a cognição necessária para compreenderem o que estão utilizando. Uma maestria. Bom, mas voltando ao tema aqui, está tudo emaranhado, mas voltando ao foco das tentações e provações e manter a conexão interna, se você não trabalhar constantemente nessa busca de conexão interna, a terapia floral também pode te ajudar nisso, que é um estilo de vida, mas é prudente também incutirmos ritos sagrados no nosso cotidiano para favorecer essa conexão constante, que seja uma missa, que seja a reza de um terço, que seja a meditação, o solilóquio, a observação à natureza, ou tudo isto junto. Maravilha. Aí você vai preservando esta ligação, você vai se tornando fidelizado com a fé, com a verticalização. E falando nisso, eu estou me lembrando de todas aquelas essências florais que compõem a fórmula floral do 7º chakra. E já chama atenção aqui para incensos. E falando na fórmula floral do 7º chakra, gente, eu faço a relação aqui também com o meditátil, porque o foco de ação do meditátil é a fórmula floral também do 7º chakra. E estou me lembrando aqui, sabe de quê? De incensos. Uma planta que logo estará em flores nos jardins do Sítio Florais de Minas, para a turma que vem em abril aqui compartilhar conhecimento, frescor dos jardins, perfume das flores conosco. Eles terão a possibilidade de ver essas flores. Das flores do incenso, que é um dos nomes populares, extraímos também a essência floral incensos, que é útil para, a todo momento, estarmos cientes da nossa grande missão,
a missão que compete a cada um, missão sagrada. Quando estamos constantemente cientes dessa missão, é como se estivéssemos também a todo o tempo, em qualquer local, na missa sagrada. Então, os nossos afazeres, o nosso cotidiano, as nossas tarefas, passam a ser tarefas contempladas ao sabor do vivenciar o aqui e o agora. E tudo é feito com harmonia e com bem-estar. Caso contrário, quando nós não compreendemos essa nossa missão, nós perdemos o foco, perdemos o alvo. E é o que se traduz por pecado. O termo pecado significa perder o alvo, sair do alvo. E me lembro daquela parte bíblica, Romanos 7, 19, 20. Porque não faço o bem que eu quero, mas sim o mal que eu não quero. Mas se eu faço o mal que eu não quero, já não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim. Observe, se não faço o bem que eu quero, mas sim o mal que eu não quero, não sou eu que faço, não sou eu, o eu superior, essa conexão divina que faz, mas sim o pecado que habita em mim. O pecado no sentido de estarmos saindo da seta da verticalização. O pecado no sentido de perdermos o alvo, o nosso segmento. Agora, como não perdermos o alvo? Como? E durante, mediante os períodos de tentações e provações, e essas tentações e provações podem ser em vários níveis. Pode ser, então, um relacionamento mais difícil que você enfrenta, que você tem que ter muito calibre, respirar bem fundo para suportar, para manter-se no equilíbrio. Pode ser também uma tendência que a sua personalidade carrega durante talvez toda a encarnação, durante toda a vida, e que você tem que trabalhar nessa tendência, uma tendência de desviar. Mas como fazer para, então, preservarmos essa conexão interna? Fazendo um dia feito. É a prática constante. É a prática constante. Meditando, orando. Aqui, nós, eu, Breno, Florencio, todos estão aqui do meu lado, a equipe aqui toda, sempre se dá a esse salutar investimento, que para mim é o real investimento. Nós estamos sempre em busca desses conhecimentos que, por vezes, favorecem também a reforma íntima. Lembrando também de não sermos excessivamente exigentes com nós mesmos, porque nesse processo, geralmente, são 2 passos para frente, às vezes 1 passo para trás, mais 3 para frente, mais 2 para trás, e assim vai se dando. Precisamos trabalhar também na autocobrança com relação às excessivas exigências. E aqui entra a essência floral filantos, feita das flores do quebra-pedra, muito útil para a pessoa que cobra demais de si mesma. Bom, mas ao mesmo tempo que ela trabalha nessa cobrança excessiva, ela também trabalha na persistência, o que é necessário nesse processo. Falando da nossa experiência, eu, antes de me levantar da cama todas as manhãs, está na cabeceira da minha cama a minha agenda especial, onde eu anoto o mantra do dia. Então faço uma pequena reflexão e me conecto com uma frase de efeito para aquele dia. Naturalmente, uma frase abrangente, positiva, que realça a luminosidade. Ao, então, sentir que essa frase está bem pronta dentro de mim, eu a escrevo. Quando a escrevo, eu estou materializando aquele interesse, aquele desejo, aquele projeto. E doravante,
durante o dia, por esse processo que eu já consagrei como rito sagrado, esta frase vai sendo o maestro do meu dia. Naturalmente, outras práticas são inseridas aí no sentido de fazer aquele saudável exercício também de parar constantemente, observar o que eu estou pensando. Usando também aquela querida técnica ensinada por Yogananda de: se a sintonia não está boa, mude de canal. E a mudança desse canal deve se dar primeiramente dentro de nós. Na qualidade dos pensamentos, na qualidade das emoções, também nas companhias, nas conversas, no que você ouve. E em se tratando do que vem dos meios convencionais, essa mudança é quase que sempre necessária. Com relação às informações da mídia, vemos aí que nós sempre lidamos com a mídia enganosa, que quer implantar o medo, mas graças a todas as manifestações que se deram nos últimos períodos, principalmente a partir da pandemia, nós percebemos o quanto que nós estávamos sendo hipnotizados, o quanto que nós, utilizando um termo aqui da psicologia, realmente dos corajosos, não que estávamos sendo hipnotizados, que estávamos nos deixando ser hipnotizados. Bom, vamos nos colocar aqui na posição ativa, porque é somente quando inserimos esta atitude em nós, de atividade, é que podemos fazer a real mudança. Se nos colocarmos como vítima, permaneceremos sendo vítimas. Bom, então, aí um conjunto de postura, um conjunto de movimentações necessárias para esta preservação da conexão interna. Outro ponto muito importante e que nós aqui mantemos com frequência são as conversas abrangentes, as conversas elevadas, as reuniões que nós mantemos aqui no nosso trabalho mesmo. Florence, Breno, eu, Ignis, Artemis, a nossa equipe, nós estamos sempre reunindo para falar de coisas abrangentes, isso favorece. Também aqueles grupos especiais, das amigas especiais, com as quais nós nos reunimos semanalmente, e lá em casa sempre tem reunião semanalmente, para discutirmos temas abrangentes. Nesta hora, todos nós nos sentimos no mesmo barco. Não há ponto, momento para crítica, assim para autoobservação e para autotransformação. E agimos também de acordo com aquele pressuposto de Jesus. Quando 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, eu estarei presente. Isso favorece demais. Então encontre aí uma amiga, um amigo, um parceiro, seu marido, sua esposa, para você poder desenvolver assunto que traga uma vibração, que favoreça a egrégora de sua casa. Aliás, como recurso terapêutico, e exponho aqui, o pessoal pergunta muito, tanto eu, Edna Mara, quanto o Breno, nós temos nossa agenda aberta para atendimento online. Se desejarem, depois terão aí o WhatsApp do nosso espaço terapêutico, quando são feitos esses agendamentos. E nestes processos, além de orientar a terapia floral, nós também vamos dando as nossas dicas. E uma dica que eu tenho dado constantemente para aquela família que encontra em desassociação, com jovens, adolescentes, muito influenciados pelo meio, pela questão atual, é de favorecerem, esses pais favorecerem na casa reuniões com assuntos abrangentes, para assim desenvolverem o foco da percepção mais sublime deste jovem adolescente, dessa criança que está iniciando seu processo aqui de vivenciar o mundo e que precisa mais do que antes ser bem direcionado. Uma prática muito interessante. Prepare um lanche, um chazinho gostoso em sua casa. Que tal? Pegue um livro de um assunto abrangente,
que seja um livro das Escrituras Sagradas, qualquer que for o foco que mais lhe convenha nesse sentido de autoconexão, conexão com o superior, e vá lendo, discutindo com o grupo e saboreando um chá. Maravilha. Bom, enquanto falo para vocês, vem aqui todos os perfumes com as suas propriedades curativas. E aqui tem o alecrim, rosmarinos oficinalis, a essência floral rosmarinos, tem o fuenículo, que é a essência floral tônica, tem a graciosa zínia para alegria, para gratidão, e o poderosíssimo basílico, a essência floral. Já pensaram? Já pensaram então em transmutar todos os desafios, desequilíbrios de uma personalidade em troca de um buquê de flores? E a terapia floral é isso mesmo, os florais de Minas agem dessa maneira. Reunindo, observando os seus desafios, que são desafios que a sua personalidade traz, ou são questões que circunstâncias da vida vão fazer manifestar. Então o terapeuta floral vai observar e vai ouvir todos esses desafios, traduzir isso e transformar esses desafios em um buquê de flores. De essências florais, florais de Minas. Uma bebida muito saudável que deve ser ingerida em gotas para trazer a ordenação dos pensamentos, o equilíbrio das emoções, consequentemente, porque é do sutil que manifesta o concreto, a reorganização da sua saúde. E tantas questões orgânicas são assim organizadas, equilibradas. Lembremos, por exemplo, de verbenácea, uma essência floral muito útil para aquelas personalidades muito entusiasmadas, até inflamadas com as suas atividades, com as suas crenças. Este tipo de personalidade tem forte tendência a somatizar inflamações em diversas partes do corpo, e principalmente aqui na região do quinto chakra. Aliás, verbenácea é uma essência floral que compõe a fórmula floral do quinto chakra. E essa essência floral é muito útil para trabalhar também nessas tensões internas, tensões que podem se manifestar nos músculos, nas articulações, em forma da circulação sanguínea. Então, pode manifestar, quando o indivíduo está em desequilíbrio, em hipertensão, inflamações diversas. Assim, equilibrando o comportamento, a tendência é equilibrar também o organismo físico. Não negligenciando outras possibilidades que podem ser necessárias, um fitoterápico, às vezes até mesmo um alopático. Vamos ser éticos, precisamos ser éticos, seguir a ética aqui, mas olha, eu confesso para vocês, de acordo com a nossa experiência, do Breno e minha, de mais de 3 décadas, tantas questões que não eram tratadas de outras formas e com muitas tentativas em outras formas e que foram tratadas suavemente, elegantemente, com uma fórmula floral bem orientada. Maravilha! Pessoal, eu tenho o prazer também de convidar vocês para amanhã, às 14 horas, através do canal YouTube de Fernando Betete, nos ver. Breno e eu estaremos amanhã às 14 horas no Fernando Betete. Acesse, são temas muito interessantes que ele traz e nos convidou também para falar sobre a terapia floral, os florais de Minas, com muito prazer. Bom, seguindo aqui, vamos ver como é que está o tempo aí, o Breno também deseja falar. E a eficácia, então, da terapia floral, como você sabe, depende apenas de respeitar a posologia. Uma posologia que é muito fácil de ser respeitada. Geralmente se dá em 4 vezes ao dia, dependendo do tipo de possibilidade terapeuta que você
está utilizando serão 2 gotas em se tratando da solução estoque, 4 gotas, 4 a 6 vezes ao dia, se tratando da sua fórmula floral de uso. E o que é uma fórmula floral de uso? Uma fórmula floral de uso, um floral personalizado, vamos dizer assim, é aquela formulação que é feita por um terapeuta qualificado ou por você mesmo que bem estuda para tal e representa, então, em forma de essências florais, as possibilidades de acionar as suas virtudes e os seus carismas que estão adormecidos. E sabe por que o vício manifesta? Sabe por que o aspecto desequilibrante manifesta em uma circunstância, uma personalidade? É porque a virtude dorme. Sabiamente, os florais de Minas representam, então, uma matéria-prima que vai acionar, acordar essas suas virtudes. Maravilha. E como resultado, que teremos uma melhor qualidade de vida. No relacionamento consigo mesmo, consequentemente nos diversos outros relacionamentos que se dão com pessoas, com ideias, com crenças. Maravilha, maravilha. Pessoal, é um prazer, então, este contato com as plantas, e estávamos até comentando aqui hoje, eu, Florence, Breno, estávamos conversando um pouquinho antes da live, e comentando o prazer que é este cotidiano, passando diante de uma planta, de uma flor, conhecendo um pouco sobre a sua história, sobre o nome dela, o nome popular. E a nossa pesquisa se dá dessa forma. Primeira coisa, qual o nome dessa determinada planta? São vários os nomes populares, são vários. Para uma determinada planta pode ser vários. Só tem uma única que para ela nós temos apenas um nome popular. Essa poderosa, arruda. E nas várias outras línguas, como por exemplo no espanhol, também apenas um nome, ruta, que tem a ver com o nome em português, que é arruda. Esta planta, então, como ela própria mostra, tem autonomia, não precisam de vários tantos nomes. Pelo perfume já se sabe que aqui tem arruda, não é outra planta. Das flores dessa poderosíssima, dessa autônoma planta, nós, nos Florais de Minas, extraímos a essência floral ruta, muito útil para trabalhar naquelas personalidades que deixam que o seu sagrado destino seja conduzido por terceiros. Quais terceiros? Pessoas com caráter mais dominante, vícios, hábitos desregrados. A essência floral ruta trabalha muito no nosso terceiro chakra. Aliás, é uma essência floral que está na composição da fórmula floral do terceiro chakra. Favorecendo então a autonomia, a autoestima e tudo isto que é composto por esse prefixo auto só se justifica no sentido desta forma de ação terapêutica visada pelos Florais de Minas, quando esse auto se conjuga com o eu superior. Porque observem, o trabalho na autoestima, relacionando a autoestima como aparência física, como bem-estar exteriormente consigo mesmo, isto é a prevalecência das questões egóicas. E lembremos que a maioria dos corruptos, dos ditadores, dos que cometeram atos desastrosos na humanidade, tinham a autoestima muito aflorada. Autoestima no sentido do ego. O trabalho da autoestima que se dá com a terapia floral, com os Florais de Minas, diz respeito, como eu gosto de expor, sempre de maneira elegante, sabendo eleger de acordo com os princípios mais superiores.
E é isto que nós desejamos para você. Todos os perfumes, todas as propriedades positivas destes buquês que têm a propriedade de acionar as virtudes, os carismas que estão dentro de você. De você para a sua família, de você para o mundo. Pois quer transformar o mundo? Quer? Deseja? Transforme você primeiro. Transforme a sua crença, a sua percepção. E aí você, nós, eu, perceberemos um mundo mais abrangente. Maravilha. Muito prazer por esta conversa, por estas ideias. E estejamos sempre juntos. Nos nossos processos de meditação, nos nossos processos de estudos, nós estamos sempre lembrando de vocês. O nosso desejo também é aprender para compartilhar com vocês. Maravilha. Passo agora as palavras para Breno, que está aqui do meu lado, para falar com vocês. Muito prazer. Olá, boa tarde, alegria imensa tê-los de novo nessa live, onde o nosso tema é tentações e provações. Aqui eu começo lembrando do nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, que dizia: no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho da nossa vida evolutiva, da nossa caminhada espiritual, nós encontramos pedras também, rochas. Encontramos todos os tipos de obstáculos que são as provações e as tentações. A tradição cristã diz que Deus nos prova e que o diabo nos tenta. Deus nos prova para nos fortalecer, para forjar a evolução e o aperfeiçoamento da nossa alma. O diabo nos tenta para nos enfraquecer, nos derrubar, nos corromper e nos destruir. Há um caráter benigno na provação. Há um caráter maligno na tentação. É claro que lá no final ela também tem um caráter benigno. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. São Tiago fala das gradações das provações. Então existem provações suaves, provações moderadas, severas, amargas, mas para cada provação, qualquer que seja a sua gradação, Deus nos oferece uma graça para suportá-la. Deus nunca prova alguém além de suas forças. E a terapia floral está aí como uma de suas imensas graças. Graças a Deus que nós temos essa chuva de bênçãos para nos ajudar a enfrentar as provações. Bom, mas das tentações é recomendável que a gente fuja delas, não é mesmo? As provações devem ser vencidas, pois assim saímos muito mais fortes, iluminados, santificados e, portanto, então, mais próximos de Cristo. Com relação às tentações, nós podemos lembrar do Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No cristianismo, a tentação é o estímulo a um pecado ou uma ação imoral, de tal forma que o pedido de proteção divina contra as tentações está assentado até na oração do Pai Nosso. Não nos deixai cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então nós sabemos que realmente nós somos fracos, né? Agora, se a gente vai lá na tentação arquetípica, né? Quando Eva, lá frente à maçã, né? Está escrito na Bíblia em Gênesis 3:6 assim: a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer,
pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Observe que tem 3 verbos importantes aqui: comer, bom para comer, atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Comer, atraente para os olhos e obter conhecimento. São as 3 raízes arquetípicas da tentação: comer, atração pelos olhos e obter conhecimento. Né? O prazer, né, está aí na comida e no sexo, o possuir, o desejar as coisas e conhecer o poder, né, uma espécie de astúcia operativa. E está escrito também no 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba na vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, as raízes da tentação são triplas, né? Trata-se de um arquétipo, pois Jesus Cristo, o próprio Jesus, foi tentado pelo demônio em 3 formas básicas. Primeiro, Satanás propôs a ele que transformasse pedra em pão, a fim de comer. Então observa que volta lá no Gênesis, da Eva, lá, comer. Né? Depois mostrou-lhe no relance todos os reinos da terra e prometeu dar-lhe tudo aquilo, se prostrasse diante dele. Então, olhar, né? A ambição. Por fim, tentou Jesus a fazer uma demonstração de poder. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. O poder, né? Nosso Senhor Jesus Cristo venceu as 3 tentações demoníacas, e é claro que o ser humano pode vencer também essas 3 raízes. Mas o importante são os 3 arquétipos do pecado original de Adão e Eva e os 3 arquétipos da tentação de Jesus Cristo, na base de 3 libidos fundamentais. Em latim, libidenes, as libidos primitivas da tentação, as raízes básicas dos nossos vícios ou pecados: a concupiscência da carne, a concupiscência do olhar e a libido de poder. A concupiscência da carne a gente chama de libido amandi, é o apetite desordenado para tudo que pode energeticamente, fisicamente sustentar o corpo para a sua conservação, né? Alimentos, bebidas, é o comer. E para a multiplicação da espécie, como é o caso, por exemplo, das coisas ligadas à sexualidade, né? Já o objeto da concupiscência da carne em si é tanto a gula quanto a luxúria, o sexo desordenado. Então a comida está para o indivíduo crescer, como o sexo está para a humanidade multiplicar. Então são libidos que estão dentro. Quem tem corpo sente isso. Os anjos não têm gula, não têm luxúria. Eles podem, né, os anjos caídos podem até ajudar a forjar isso dentro da gente, mas eles em si não possuem essas concupiscências da carne. A concupiscência dos olhos é chamada de libido possidendi. É a atração por coisas que não se apresentam para sustentação, comidas ou prazer da carne, sexo, mas agradam a imaginação ou uma percepção semelhante, por exemplo, dinheiro, ornamentos, vestes e etc, etc. A concupiscência da carne, libido amandi, advém daquilo que os corpos exigem para sobreviver, do alimento e para se reproduzirem, do sexo. A concupiscência dos olhos, libido possidendi, provém do desejo de isto, daquilo, de acumular bens, dinheiro, para se sentir seguro, né? Via de regra, é medo da morte. E a irascibilidade, a ira, ela tem raiz na libido dominandi, que é a libido quanto à conquista de um bem que seja árduo, né? É um apetite desordenado por aquilo que é difícil, de conseguir algum tipo de excelência. Isso aí está ligado à soberba da vida, ao orgulho, à vaidade, à inveja. Se abusamos de uma outra pessoa, usando-a com o objetivo para obter prazer, estamos na concupiscência da carne. Se idolatramos as coisas, pensando estar nela a nossa segurança e felicidade, cedemos à concupiscência dos olhos. Se fazemos de nós mesmos deuses poderosos, estamos na soberba ou no orgulho da vida. Em termos de essências florais para ajudar a vencer a tentação, eu destaco aqui
a essência floral Malus, que é a mesma Crab Apple do sistema Bach, feita das flores da macieira, porque ela está entranhada no episódio arquetípico da queda da humanidade, né? Nesse episódio cósmico da tentação de Adão e Eva. É claro que tenho que me lembrar também da essência floral Solanis, muito ligada à gula, né? Ao desequilíbrio na alimentação, feita das flores da lobeira, a essência floral Orégano, feitas da manjerona, e a essência floral Lilium, feitas das flores do lírio. Essas duas últimas ligadas à luxúria, particularmente. Eu gostaria de também chamar a atenção da essência floral Artemisia, feita das flores da Artemisia, para tratar a chamada inveja mimética, concupiscência dos olhos, né? Que quer as coisas, né? Então, por inveja. Né? Então, é uma das raízes maléficas da tentação, o olhar. Aí chama a atenção de uma essência floral importantíssima. Aliás, a flor mais abundante na face da terra é o dente de leão. Dá em todos os lugares. É chamada flor cosmopolita, inclusive nas calotas polares. Isso não é à toa. É porque grande parte dos nossos vícios da alma entram pelos olhos. E tarachacum significa no grego catarata, ou seja, a catarata espiritual da alma, dificuldade de enxergar aquilo que é essencial. Aliás, a pior catarata é aquela que não enxerga aquilo que está invisível. E poderíamos dizer também uma outra essência floral importante, que é o milindre, que modula a sensibilidade, aumenta os nossos níveis de atenção, ou alerta a alma frente aos perigos das tentações, porque o vigiar e orar é fundamental para vencermos as tentações. E outra essência floral importante de proteção é o milefólio, que todo mundo conhece, né? Que também compõe as forças protetivas durante as tentações, né? Bom, com relação às provações, eu começo já falando de uma frase de Chico Xavier: obstáculos e provações são medidas para a avaliação de nossa fé em Deus e em nós mesmos. E falo também do provérbio 17:3: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é que prova os corações. E Romanos 12:12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alguém já citou aí a importância da essência floral impatiens ou impatiens na perseveração para vencermos as provações. O símbolo maior da provação arquetípico é o sofrimento de Jó, né? Então nós falamos assim, é preciso ter paciência de Jó. É o ponto mais importante para vencermos as provações. Não é fugir das provações, mas enfrentá-las com sabedoria, né? Pedindo sempre a graça de Deus, a compreensão, para que a gente possa extrair a lição mais importante. Mas, sem dúvida alguma, não conseguimos nada sem paciência. Em qualquer doença, em qualquer provação, em qualquer situação difícil, é fundamental a essência floral empática. É fundamental a paciência de Jó. São Tiago ainda diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Em Hebreus: não endureçam o coração como da rebelião durante o tempo de provação no deserto. E ainda em São Tiago: tenha alegria no meio das provações, pois a prova de sua fé produz paciência e sabedoria de paciência. Observe que está entranhado então a essência floral nas provações. Quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. De modo que o sofrimento precisa ser superado, e o único meio de superá-lo é suportando. De modo que, com relação às essências florais mais ligadas às provações, eu diria para vocês o seguinte: acho que 99% das essências florais, das fórmulas, dos produtos que nós temos aqui dos florais de Minas, são feitos para as provações. Então teríamos que discorrer sobre todos eles aqui para falarmos de provações, porque cada um é para um tipo particular de provação. Mas chama a atenção de novo aqui para o milindre, né? Para aumentar os níveis, o limiar de percepção, para podermos captar qual é a mensagem
embutida naquela aprovação, do milefólio de novo como essência floral protetiva, do empátiens, como já falamos, e uma outra essência floral fundamental, muito ligada à aprovação de forma mais direta, é a essência floral Leonotis, feita com o cordão de frade, né? É uma essência, então, diretamente ligada aos aspectos místicos e religiosos da aprovação. Outra essência floral importante, principalmente quando a aprovação é de um caráter emocional, afetivo, né, ou comportamental, é heliotrópio, né? E ela é aquela essência floral que traz a luz no fim do túnel. Então, quando a pessoa não encontra saída na aprovação, essa é uma essência floral importante. Outra também de mesmo naipe é nigrum, feito das flores da erva moura. Quando o sofrimento, a aprovação se arrasta e se tende a se tornar crônica na vida da pessoa, essa é uma essência floral importante. E outras, a Dilamara já chamou a atenção para vocês, um buquê de 9 flores em situações emergenciais e a fórmula composta quanto luminis também é muito importante. Bom, gente, para entrarmos mais dentro deste tema de tentações e provações, convido todos vocês para que mergulhem então no conhecimento dos florais de Minas, porque nós tratamos o tempo inteiro, o tempo todo é deste tema. Muito obrigado aí pela atenção. Tchau. Pessoal, então é isso aí. Todas as essências florais trabalham de alguma maneira, nos favorecendo nesses processos de provações, de tentações. Vamos lembrar que as flores sempre estiveram presentes nos momentos mais importantes da humanidade. Nos nascimentos, nos festejos, nos casamentos, nos velórios. E quando já não temos mais nada de material para ofertarmos para aquele ente que foi para um outro plano, ofertamos flores e velas no sentido da iluminação. Assim, as flores, as essências florais, os florais de Minas favorecem na passagem dos ritos necessários para desapegarmos de um padrão obsoleto e aderirmos a uma nova consciência. Para você, todo o sabor e prazer dessa nova consciência. Namastê. Permanecemos, então, juntos nesse elo de conexão interna que favorece uma vida melhor. Namastê.